Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Parece que as confusões aí relacionadas à obrigatoriedade ou não da injeção continuam aí acirrando os ânimos, né? O pessoal já está aproveitando o ensejo para começar a falar novamente sobre impedimento, né? Sobre impeachment e tal. E a galera fica olhando assim, aparentemente fica tranquila, né? Porque hoje em dia o presidente conseguiu montar uma nova base ali, dar uma certa segurança para ele, mas a gente precisa lembrar que se na Câmara ele tem uma boa base, já no Senado não existe uma base tão grande, né, como precisaria para dar um pouco mais de segurança, né? E, na verdade, a gente sabe que a política é um negócio muito dinâmico, né? Então, ele não pode se resguardar nessa história toda aí de apoio para poder ficar tranquilo com relação a isso. É claro que dá uma segurança, mas não é uma segurança total também, uma vez que as coisas ali são muito de conveniência também, né? Então, temos que ficar atentos a essa história. E a gente olha, né, essa situação toda que está acontecendo no Brasil e até lembra um fato muito antigo, né, mas que entrou para os registros históricos, porque disputas dessa natureza, né, de é obrigatório, não é obrigatório esse tipo de injeção, já gerou no Rio de Janeiro, né, um fato que marcou o início do século passado, né, porque em 1904 houve uma revolta, né, no Rio de Janeiro, um motim popular ali, que teve como pretexto, né, uma lei que tornava obrigatória a injeção ali na época, né, de uma enfermidade que estava se implementando nessa época, né? Então, parece que a gente está vendo uma história se repetindo, né? Em 1904 já tinha essa polêmica acontecendo, tá? Isso aconteceu porque estava tendo ali uma expansão de uma crise sanitária importante, né? E é uma época dos grandes sanitaristas, né? Oswaldo Cruz e por aí vai. Mas não foi apenas isso, né? Havia também outras causas mais profundas ali, como as próprias reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito da época, que era o Pereira Passos, né? E também as campanhas de saneamento lideradas pelo Oswaldo Cruz. E não era só, né? Tinham 3 ou 4 ali enfermidades que estavam se assolando, porque a estrutura do Rio de Janeiro não dava mais conta, né, de receber tanta gente como estava recebendo, uma vez que a densidade da população ali estava muito grande, né? E aí o que deu o start nessa confusão toda que aconteceu no Rio de Janeiro foi a publicação, né, de um projeto que regulamentava essa obrigatoriedade. Foi publicado na época no jornal chamado A Notícia, isso no dia 9 de janeiro de 1904, né? E esse projeto aí, ele dá um panorama, mais ou menos, talvez, para o que a gente deve ver começar a ser falado aí nos próximos dias, né? Porque esse projeto lá de 1904, ele exigia comprovante de imunização para que as pessoas pudessem, por exemplo, realizar matrículas nas escolas, para obter empregos, para fazer viagens e para hospedagens e até para realizar os seus casamentos. E além disso, havia nesses ditames ali também a previsão de pagamento de multa a quem resistisse a ser imunizado. E aí, quando a proposta que ainda estava sendo estudada vazou para a imprensa, né, o povo ficou muito indignado ali e contrariado e iniciou uma série de conflitos ali e manifestações que se estenderam por mais de uma semana, né, em torno de uma semana. E é claro que não foi só esse o motivo, né, havia outras coisas ali que estavam gerando descontentamento, mas um detalhe interessante é que a situação de convulsão social ali, ela abriu margem para que algumas pessoas tentassem aproveitar a encrenca para poder derrubar o governo. Vocês acreditam nisso, né? Um grupo ali de florianistas e positivistas tentaram realizar ali uma derrubada do governo na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro de 1904,
mas essa tentativa ali ela foi frustrada, né? Ela não deu certo. E é interessante, né, a gente ver como é que depois de tantos anos, né, a gente tem aí mais de 116 anos de diferença, mas as discussões, né, as propostas ali não mudando muito. Resta saber se realmente esse tipo de debate entre os favoráveis à obrigatoriedade e os contrários à obrigatoriedade, se isso vai rolar algum tipo de manifestação mais intensa, assim, da população, né? Fato que polarizou novamente, né? Essa polarização mais intensa estava um pouquinho freada, né? Porque o presidente fez ali um meio campo ali, né? Uma política da boa vizinhança, né? Colocou uns panos quentes e tal. Entrevistas recentes também de ministros ali mostraram que estava uma postura um pouco mais amistosa, né? Mas agora volta com esse outro assunto, né? Esse outro assunto novo aí da questão da injeção. E o que aconteceu, né? O desfecho disso. No dia 16 de novembro de 1904 foi decretado um estado de sítio e eles suspenderam a obrigatoriedade da imunização, né? E o que aconteceu, né? Teve uma reação ali mais veemente, né, da parte do governo, e eles conseguiram dar uma amenizada aí na pressão popular, né? E aí teve 945 pessoas presas na Ilha das Cobras, 30 óbitos, 110 pessoas que se machucaram e 461 pessoas deportadas para o estado do Acre, né? Vocês vejam as coisas curiosas que aconteciam ali naquela época. Então a pergunta que fica é, será que esse negócio vai se escalar assim também, né? Será que vai realmente haver a imposição de uma obrigatoriedade? Quais serão as sanções para quem não se submeter? Assim como nessa época de 1904, será que para a pessoa fazer matrícula na escola, obtenção de emprego, viagem, hospedagem, casamento e multa, será que vai acontecer isso tudo também? É a pergunta que resta, né? E também, será que se no meio dessa possível, né, eventual instabilidade, será que alguém vai se aproveitar também para capitalizar politicamente em cima disso? É a pergunta que fica, né? Vários pedidos estão sendo feitos ali, pedidos para que o presidente compre esses imunizantes lá do Oriente, outros pedidos para que estados e municípios tenham autonomia para poder escolher a obrigatoriedade ou não dessa imunização, e outros pedidos para que seja o próprio presidente que escolha, né? Assim como já está previsto ali em algumas leis que determinam que é o Ministério da Saúde que tem essa prerrogativa de decidir todo o calendário dos imunizantes obrigatórios, né? Resta a gente agora aguardar para ver como é que isso vai evoluir. Vai ser decidido lá no colegiado dos ministros, né? Um dos ministros já pediu para que isso seja decidido com mais velocidade, e é possível que na semana que vem a gente possa ver alguma novidade importante sobre essa questão, que imagino eu é algo que é do interesse de toda a população, porque de um lado você tem pessoas que estão ávidas para receber esse imunizante, e de outro lado você tem pessoas que estão bem avessas a essa ideia, né? Então vamos ver se o clima vai esquentar aí entre esses dois grupos e como esse choque de ideias vai evoluir, né? Então mais um movimento ali de choque de opiniões diferentes. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, tá bom, pessoal? Essa é a reflexão. Desejo aí para vocês um excelente sábado, um ótimo fim de semana. Peço a Deus que abençoe todos nós aí, nos livrando das enfermidades, da falência e do desemprego. E desejo a você aí tudo de bom. E agradeço pela sua audiência. E fica o convite para você se inscrever, se não é inscrito ainda. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E é isso, galera. Um ótimo dia para vocês. A gente se vê em breve, se Deus quiser, com mais novidades aqui no canal Daniel Lopes, tá bom? Um abraço aí, galera. Fiquem com Deus. Valeu!